motivo da sala estar com tanta gente. Isso aqui diz qualquer interesse imediato de participar de um trabalho coletivo em torno de uma obra que o Silvio já pincelou aqui fortemente a sua importância nesses últimos 150 anos. Qual foi o interesse? O que mais? Atualizar, compreender melhor a crise. O quê? Vacinação. É um ídolo e um demônio. Ao mesmo tempo, né? Muito falado, pouco lido, estudado. Muito falado. O que mais? A esse respeito, né, de que não existe na academia, ali no curso de Economia da Católica, área 1, que está completando 60 anos de funcionamento aqui em Goiás, o primeiro do Centro-Oeste, nem sempre o primeiro é o melhor, mas pelo menos tem esse título de ter sido o primeiro. E dele surgiram outros cursos, de Anápolis, Rio Verde, da Anhanguera, que já não está funcionando, e outros que chegaram mais recentemente. O mais novo é o da Federal. Lá existe essa matéria, economia política, do currículo. E foi uma luta, foi muita luta, para inserir em plena ditadura o estudo parcial do marxismo na Academia das Ciências Econômicas do Brasil. Um movimento dos economistas no Brasil inteiro conseguiu gradualmente, mas só foi formalizado a inclusão já no governo de Sarney. Já uma abertura política. Mas é, ao mesmo tempo, estimulador e preocupante. Quando eu cheguei ali, que eu vi a sala, eu tive uma vertigem, já da idade, já tensões, estresse, tive uma vertigem. Ver tanta gente e heterogênea. Primeiro, uma boa distribuição dos dois gêneros, tem que ser dois gêneros, e também de faixa etária. A respeito de Marx, já existe esses dois julgamentos prévios, que é um ídolo, é algo que desafia, atrai, fascina, e do outro lado também tem os que abominam, de aprender a falar sobre Marx para combatê-lo. Isso é bom, é muito bom. Debater, contradizer com fundamento. No mínimo, há um ganho intelectual. A pessoa desenvolve a habilidade de fazer crítica, de compreender, de fazer crítica e superar. Até mesmo superar os preconceitos, as posições prévias que quase todos nós temos, inconscientemente, de já ter uma opinião a respeito de tudo que aparece na nossa frente. Estudar Marx, nessa atualidade, pelo volume de pessoas aqui presentes, parece-me que é animador de resgatar, por exemplo, um pensador argentino, que em duas grandes obras, que eu admiro muito, O Homem Medíocre e Forças Morais, ele assevera que jovem é aquele que não tem compromisso com o passado. Em outros termos, poderíamos dizer, jovem é aquele que não tem compromisso com a conservação, com a manutenção da realidade congelada tal como ela é, e ela é tal como é, porque interesses que no passado foram articulados e se transformaram em forças construtoras, definiram, moldaram o mundo tal como ele é, e não tem interesse na sua mudança. Então, jovem é aquele que tem interesse em compreender a realidade e, por natureza, talvez mesmo por capacidade ou informação genética, é na juventude que aquele impulso contra a injustiça, contra as desigualdades, mais se manifesta de forma espontânea. É no jovem, que ainda não está dominado, amoldado a ser um defensor da continuidade dos fatos. É do jovem o dever também de exercitar essa ansiedade de indagar sobre os fatos, de trabalhar com esse sinal que cada vez mais afastado do mundo acadêmico, do mundo pensante,
da dúvida, ter dúvida sobre tudo. A imprensa não tem mais dúvida sobre nada. O mundo é este, ela defende, a imprensa, os meios de comunicação, a igreja defende, as igrejas defendem, as instituições mais antigas defendem manter isso aí. E não é possível romper um quadro se não for trabalhando com a dúvida. Ousar, como a criancinha pequena que fica nos indagando o dia inteiro, perguntando, ela não quer resposta, ela quer praticar a dúvida. E cada gesto de indagação significa que ela está se apropriando de um fragmento ainda pequeno do mundo. Pela pergunta, a resposta, ela nem ouve, ela quer. Ao perguntar sobre essa janela, a janela faz parte do seu, passa a fazer parte do seu universo, pela própria pergunta. E à medida que ela for crescendo, ela vai também tomando gosto pela resposta que encontra pronta. E nesta fase, não é pela resposta que se encontra pronta. Primeiro, aprender a fazer perguntas corretamente, ajustadas aos fatos. Segundo, é o gosto, o deleite, a extremada satisfação da pessoa construir a resposta, de não dirigir a sua vida pelas respostas prontas, porque aí vai ser um conservador. Ser velho na fase jovem, juvenil da vida, é uma inversão da vida, melhor dizendo, é a destruição da vida. Bom, então uma questão que eu considero fundamental é desenvolver isso aqui, que a obra de Marx é um grande depositário de provocações para a gente, de fato, explorar esse poder extraordinário que nós temos de perceber o mundo, de buscar entender que mundo é este e de projetar as nossas intenções, os nossos desejos, os nossos sonhos. E eu abriria pelo prefácio que o próprio autor, esse aqui é um livro já bem enxurrado do Marx, né? Isso aqui é marca de uso, de trabalho e de afinidade, não é? De gratidão. Tanto fazer uso, foi preciso cortar, para encadernar. No prefácio, esse livro, ele diz o seguinte: entrego hoje ao público o primeiro volume da obra que continua meu livro, uma versão anterior, esboço de uma análise, que ele intitulou Contribuição à Crítica da Economia Política, editado em 1859. Houve grande intervalo entre as duas publicações, em virtude de enfermidade que me acometeu durante muitos anos, interrompendo frequentemente meu trabalho. Está resumido no capítulo 1º deste volume o conteúdo da publicação anterior. Não tive em mira apenas a conexão e inteireza exigidas pelos assuntos tratados. Melhorou-se a exposição, tanto quanto permitiam as circunstâncias. Foram desenvolvidos aqui muitos pontos apenas antes mencionados. Mas, por outro lado, apenas apontaram-se agora questões antes expostas pormenorizadamente. Foram naturalmente eliminadas as partes referentes à história da teoria do valor e do dinheiro. Todavia, o leitor do livro anterior encontrará nas notas do capítulo 1º novas fontes relativas à história daquela teoria. Todo começo é difícil em qualquer ciência. Por isso, o capítulo 1º é o que oferece maior dificuldade à compreensão, notadamente a seção que contém análise da mercadoria, que é o que nós vamos tratar hoje. Pela parte mais difícil. E essa foi a opção dele. Se se consegue elucidar o que é mais difícil, daí em diante o trabalho é mais simples. Esse quando entende. Para quem entende é mais difícil. Mas vamos começar pelo mais difícil. E Marx também era generoso, porque ele vai apresentando o que lhe custou muitos anos, os melhores anos de sua vida,